Deus me deu o privilégio de ministrar no norte da Escócia, em 1955. Um daqueles dias eu vi no templo duas argolas. Eu achei muito estranho as argolas ao lado da porta. Para que serve? E eles me explicaram que era para as pessoas passarem as mãos se eles faltarem no domingo anterior, sem uma excelente desculpa. Punição da própria igreja para os membros que não compareceram no culto. Como que seria no Brasil se nós tivéssemos uma regra como essa? Eles são presbiterianos. Toda a Escócia é presbiteriana. Esta manhã eu não vou falar muito sobre argolas. Muito pelo contrário, eu quero falar sobre o que o discipulado acrescenta ao discípulo. Se os irmãos abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 3. Marcos 3, 14 e 15. Encontramos umas frases relacionadas com os discípulos que Jesus escolheu, que nós devemos meditar por alguns segundos. Versículo 13 começa assim, 3:13. Jesus subiu a monte e chamou a si mesmos, aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, enviados, embaixadores, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, filhos do trovão. E André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, terrorista, e Judas Iscariote, que o traiu. Qual é a frase que nós devemos notar em especial? Ele chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Em capítulo 6 de Lucas, se referindo a esta mesma ocasião, diz que Jesus passou a noite inteira orando. Para que ele orou? Para que essa comunhão com ele, deles estarem com ele, faça uma diferença que marcaria nossas vidas hoje e a vidas de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Estão reunidos hoje gente em Ruit, na Alemanha. Minha filha, meu genro, com certeza já saíram da igreja perto de Stuttgart. Estão reunindo em Singapura. Singapura já reuniu quando nós estivemos dormindo esta manhã. Igrejas grandes, de milhares de membros, igrejas pequeninas. Muita gente reunindo na China e no Japão, muitas congregações de brasileiros japoneses que estão por lá também. Nas Filipinas, em particular, por causa desse tremendo furacão que decimou tantas vidas e deixou destituídos de tudo tantos irmãos nossos.
E assim a gente vai chegando em gente que vai estar adorando depois de nós aqui em Brasília. Gente que estará lá reunindo no oeste do Brasil, em Mato Grosso, gente que vai estar reunindo na Bolívia, terra onde eu fui criado. E assim ao redor do mundo, centenas de milhões de pessoas. Calcula-se que se existe no mundo mais de 1 milhão de igrejas, que como nós, estamos reunidos nesse lugar. Qual é a motivação de nós reunirmos? Além de ouvir e participar de música muito bem executada, é para nós estarmos com Jesus. O discipulado, então, pode se resumir numa frase. Jesus escolheu aqueles que Ele quis para que estejam com Ele. Não apenas quando estamos reunidos num templo como este, ou aqueles templos suntuosos, como tem na Alemanha e outros lugares do mundo, mas para que estejamos com Ele toda a semana e voltar a estar com Ele no domingo que vem, sem argolas, mas pelo puro prazer de estar com Ele e sentir muita falta se por acaso não estivermos andando com Ele durante a semana. Marcos, entre os 4 evangelhos, é aquele que se preocupa mais em dizer como os discípulos eram complicados. E não há ninguém aqui que não seja complicado. Eu também e todos vocês. Ser humano é complicado. A complicação, diferente dos anjos, que não são tão complicados. Só aqueles que caíram. Diferente é o fato que nós temos uma vontade própria. Nós temos uma história própria. E aquela história é marcada pela queda. Somos pecadores. E aqui está Jesus, sem pecado, convidando gente para estar com Ele. Com essa finalidade de serem transformados por esta comunhão, interação, Jesus e seus discípulos. Os irmãos notem que Jesus não escolheu gente sem complicação nenhuma. Imagina ter na igreja 2 filhos do trovão. Aquela gente que vai pedir que Jesus mande fogo do céu e queimar a vila toda. Isso eu acho quase impossível acreditar que João, esse apóstolo de amor, tivesse feito uma coisa tão ruim como essa. Gente que vai pedir que Jesus ofereça para eles um trono à direita e outro ao lado para os 2 irmãos, filhos de Zebedeu. E aquele Pedro, ele é outro caso, complicadíssimo. Os outros discípulos que nós conhecemos muito menos, ao não ser Judas, que teve uma abertura muito grande para o diabo entrar nele, que João explica isso. E aquele Simão Zelote, os zelotes que provocaram a guerra que decimou Jerusalém apenas 40 anos depois de Jesus deixar a terra e voltar para o Pai. O que eu queria, portanto, nesta manhã, estudar junto com os irmãos, como que Jesus tratou esses discípulos, para que eles se tornarem, o que eles diz aqui no texto, apóstolos. Apóstolo não é uma pessoa qualquer, não. Se por acaso o pastor Carlinhos um dia vai se declarar, de aqui para frente eu sou apóstolo, os irmãos devem colocar o pé atrás. Porque o apóstolo é uma pessoa que tem a plena autoridade do seu mestre para falar em nome dele. E todo o ensinamento deles é
comparável, igual ao ensino do próprio mestre. Portanto, eu creio que ele não vai declarar que ele é apóstolo. Nós temos muitos apóstolos no Brasil, mas são apóstolos de segunda classe. Então, são apóstolos da primeira classe, que são aqueles que escreveram o Novo Testamento para nós e que receberam a promessa de Jesus que o Espírito Santo ia dirigi-los em tudo que eles ensinassem para que seja infalível. O único apóstolo, pelo menos que tem mais ou menos autoridade para a igreja católica, é o Papa. Essa infalibilidade é justamente essa capacidade. Não que os apóstolos não pecaram, mas o fato é que, segundo o próprio significado de apóstolo na língua hebraica, o apóstolo, o shaliach, é igual àquele que o enviou. Então, aqui estão homens complicados que agora vão ter que mudar de uma forma bastante radical para se tornarem apóstolos e não aprendizes. Apóstolo. Vamos abrir a Bíblia então para o texto-chave que se encontra no capítulo 8 de Marcos. Marcos, como já disse, é aquele que mostra mais do que outros evangelhos quanta dificuldade Jesus teve com estes homens. E como ele deixou absolutamente claro que sem um toque extra, que nós vamos tentar explicar o que é esse toque extra. Eu lembro que meus pais falaram lá na Bolívia bastante da segunda bênção. A segunda bênção, depois da primeira bênção, de serem convidados a ficar com Jesus, uma outra bênção que viria depois. E nós logo estaremos vendo qual é essa bênção. Todo mundo já encontrou o capítulo 8 de Marcos. Eu quero ler, começando com o versículo 11. 8:11. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Simplesmente foi embora. Mateus acrescenta que o sinal que Jesus deu para eles foi o sinal de Jonas. Isto é, que 3 dias, 3 noites, na barriga do grande peixe, seria a experiência, que seria o sinal que Jesus Cristo era aquele que ele declarava ser. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Avertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: e por que não temos pão? Jesus está dando uma bronca de novo. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12. Eu acho que eles falaram bem baixinho. Responderam eles: e quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Isto é, pão que sobrou. Responderam 7. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Vocês ainda têm cabeças fechadas, duras, cegas, incapazes de entender coisa alguma?
A complicação, portanto, dos discípulos é esta complicação. É o grande problema de tornar fariseus e herodianos por causa de uma falta de mudança na percepção da realidade. Os irmãos sabem que uma criança tem imensa dificuldade, pequena criança, de distinguir entre fantasia e realidade. Um bebezinho de 1 ano olha no espelho e acha que é outra criança. Sua cabeça simplesmente não funciona do modo que sua cabeça funciona. Você olhou no espelho hoje, disse, pois, sou eu. Essa incapacidade é justamente o problema que Jesus agora vai ter que mudar se esses homens vão se tornar apóstolos e vão ter a tremenda responsabilidade de fundar a igreja que está reunida aqui hoje em milhares de outros lugares do mundo inteiro. Como que ele vai fazer isso? Através de ensinamento e através de sinais. Sinais são milagres. Aliás, João que usa milagre como sinal de modos em que Jesus ensinou os discípulos. E todo este texto, quando ele pergunta, vocês têm olhos que não veem. E vocês não viram esse milagre. E os discípulos com certeza ficaram bastante envergonhados. Portanto, nesta manhã, eu queria que nós focássemos estas mudanças que precisam ocorrer para que os discípulos não se transformem em fariseus religiosos e herodianos que buscam poder a qualquer custo, já que a religião também é um meio de pegar poder. Veja lá quantas pessoas que chegam a ser a cabeça de grandes igrejas e se tornam deputados aqui no Brasil e em alguns lugares até se tornam presidente do país, por serem populares na área de manipular o povo, para que eles possam exercer poder aqui neste mundo. A primeira pergunta é esta. Olhem bem para o seu texto, se quiserem. E como que Jesus vai tratar esses discípulos? Percebendo a discussão, versículo 17, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem. O coração de vocês está endurecido. Mas claro que está. E o milagre que Jesus tem em mente é o milagre que inicia este capítulo. Aqui está reunido 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Eles estão 3 dias com Jesus. Grande interesse de ouvir Jesus pregando para eles, ensinando-lhes. E como chegou o fim daquele culto extenso, eles precisam voltar para casa. E alguns deles vieram de longe, diz o texto. E agora, se eles voltarem sem comer, eles vão desfalecer na estrada. Isso não é brincadeira, porque não tem bombeiros, não tem qualquer jeito de se contatar alguém que vai nos levantar e morrer lá na estrada. Os discípulos, com coração duro, têm que problema? Não há solução. Nós somos
alheios a esse problema, porque nós temos pão, talvez. Então manda eles embora. Eles vão chegar em casa de algum jeito. Jesus disse, se os irmãos olharem para o texto, diz, versículo 2, tenham compaixão deles. Qual é a grande mudança que eu preciso passar sendo gente complicado que sou? E provavelmente a maioria dos irmãos aqui é falta de compaixão. O discípulo que vai agora pregar o amor de Deus tem que ser uma pessoa de que, de alguma maneira, se preocupa com a situação de fome, de doenças, de AIDS, o que for. Quando estive lendo lá de famílias na África, irmãos em Cristo, que os pais comem uma vez, um dia, e os filhos comem no dia seguinte. Alternadamente, pais comem uma vez, e os filhos comem uma vez. O irmão que morava aqui em Anápolis, que foi para Moçambique, na época da guerra, a esposa disse, eu não posso ficar aqui. Eu não aguento ver crianças comendo folhas e pedaços de madeira, tirado assim, casca de árvore. Simplesmente não consigo viver com isso. Me leva embora para o Brasil novamente. Irmãos, o discípulo não é uma pessoa qualquer, que simplesmente como aluno, que lê sobre o que está acontecendo em outros lugares do mundo. É uma pessoa que se preocupa, que tem compaixão. Coisa mais difícil de aprender é compaixão. Eu estive pensando de Perolina, que mora aqui em Brasília. Quem colocou no coração dela que ela deveria entrar em contato com os presos no Brasil, que tem milhares e milhares de presos, e oferecer-lhes um curso bíblico. E, não muitos dias atrás, eu ganhei uma carta, porque a gente está fornecendo bíblias de estudo para eles, uma carta de um daqueles presos, que pela compaixão daquela senhora, disse, agora eu sou pastor. Eu estou aqui para o resto da minha vida, 127 anos de reclusão, mas eu sou pastor aqui da minha ala, porque ele se converteu pela graça de ter estudado a palavra de Deus. Compaixão com presos, compaixão com doentes, como o Dr. Polly, que ia para vários lugares mais remotos, onde não havia nem eletricidade, e operava. Ele era um cirurgião de primeira mesmo. Aliás, foi o mais reconhecido cirurgião de pulmão todo o leste do estado de Nova York. Ele ia para lá para mostrar o quê? Para mostrar compaixão. Os discípulos, como todos nós, têm uma imensa dificuldade em ver os problemas deste mundo e fazer alguma coisa, em vez de nós dizer, esse não é meu problema. Eu sou amigo do pastor Wildo, também de Anápolis. Os irmãos todos conhecem como ele foi recolhendo aqueles bêbados e mendigos da rua e colocaram em um lugar digno, aprendendo, lendo a palavra de Deus, se convertendo. Alguns são já pastores. É impressionante. Estive lá não muito tempo atrás, ele estava lá uns 123 deles cantando com todo o pulmão amor e louvores ao Senhor. Eu só posso dizer, graças a Deus por um discípulo como ele, que
tem compaixão. Claro, ele também vai levantando ajuda e bênção de outros lugares para poder manter esse trabalho lá em Coqueiral. Irmãos, é isso mesmo. Os discípulos são pessoas que pegam de Jesus a compaixão dele e têm muita alegria em servir aqueles necessitados por aí. Segunda pergunta. Não somente vocês têm coração endurecido, versículo 18, vocês têm olhos, mas não veem. O que é que eles não veem? Eles não veem os perdidos de uma forma diferente do fariseu. Eu citei ontem à noite, o texto está em João, este ralé que não conhece a lei, sejam amaldiçoados. Não é para chegar lá e tentar abrir os olhos deles para que eles possam ver o amor de Deus e se converter. Não, já que nós estamos salvos, que nos importa se eles são condenados e amaldiçoados, que significa mandados para o inferno, porque eles não guardam a lei. Eu tenho um grande amor pelo Ronaldo Idório. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer, ele é presbiteriano. A gente tem tido contato com ele durante vários anos já. Bastante impressionante esse jovem. E Rosana. Quando eles procuraram, primeiramente lá no Peru, essa gente da Senda Luminosa, e depois mudou para Gana, a preocupação deles era encontrar um povo que não tinha nenhum contato com o Evangelho. Mas que importa se, por acaso, eles não têm nenhum contato com o Evangelho? Talvez sua ideia é esta: Deus vai cuidar deles. Mais ou menos a ideia dos discípulos. Deus vai cuidar desse povo chegando para casa. Mas o Ronaldo Lidório, e a história é realmente fascinante, como ele encontrou aquela tribo chamada Concombas, quando eles se radicaram lá. Imagina como ficar entre uma tribo que não tem contato com a civilização, que não tem nada, e a gente tentar sobreviver lá, aprender essa língua, e finalmente, através do poder de Deus, levar esse povo a abrir os olhos e ver a verdade que está em Cristo. É algo absolutamente fascinante. Eu acho que a gente vai passar os primeiros 1 milhão de anos ouvindo histórias como essa que a gente não escuta nem conhece. Histórias dos grandes heróis, aquela gente que foi lá, como aquele inglês que quando alguém falou para ele que ele era louco para ir para o oeste da África, mais de 100 anos atrás, quando todo mundo morria, aliás, da sua missão, dos 70 missionários que foram lá, 60 já tinham morrido, com aquele febre de água preta. E provavelmente tifoide. Ele diz: eu daria 1000 vidas se eu tivesse para levar esse evangelho para esse povo africano. Vocês têm olhos fechados para esses campos brancos para sear. Claro que eles tinham olhos fechados. Não é nosso problema. É o problema deles. Quando abrem os olhos, no livro de Atos, a situação muda por completo. Seus olhos abrem e eles se tornam os grandes evangelistas, e nós somos descendentes espirituais dessa gente. Terceiro, pergunta de Jesus: vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Se nós olharmos no fim do capítulo 7, Jesus é apresentado a um homem que não sabia falar, não podia falar, e era surdo. E Jesus então pôs os dedos
nos ouvidos desse homem, cuspiu no dedo e tocou na língua dele, e de repente ele estava ouvindo perfeitamente. Ele está dizendo: vocês são iguais a esse surdo gago. Vocês precisam um milagre para vocês ouvirem o clamor do mundo perecendo. O clamor de gente condenado eternamente à separação de Deus, para as trevas e as aflições dessa vida sem Deus. E os discípulos, com um toque, chamado segundo toque, do milagre que vai seguir, justamente abrem os ouvidos para ouvir esses clamores. De maneira que quando eles sabem do fato de que tem igrejas começando a abrir, eles mandam representantes. Mas logo eles mesmos estão saindo. E para aqueles que estudaram como esses discípulos foram se espalhando pelo mundo aí fora. Eu estive em Madras, na Índia, uns anos atrás, e vi o lugar onde Tomé, aquele discípulo que teve dificuldades em crer que Jesus tinha ressuscitado, onde ele foi morto pelos indianos, violentamente, como todos os outros. Estive em Éfeso para ver onde João vivia, depois fomos para a ilha de Patmos para ver onde ele passou, quem sabe quantos anos, escrevendo o livro de Apocalipse e assim por diante. Ouvidos abertos aos clamores que aqueles que são afastados eternamente de Deus. Quando eu era criança, meu pai saía no domingo de manhã para uma feira, quando havia bastante gente lá em Clista, na Bolívia, e me deu esse privilégio de segurar esse famoso quadro dos dois caminhos. Eu acho que todo mundo já viu. Então eu segurava lá com meus 8, 9 anos por aí, e papai explicava como que era esse caminho. E ele deixava muito claro que se aquela gente que estava à frente dele não escolhesse o caminho estreito, a porta estreita da salvação, eles chegariam onde aquele quadro é bem fácil de perceber, o fim dessa estrada larga que vai se inclinando cada vez mais para o precipício e as chamas finais. Meus irmãos, meus olhos começam a abrir. Esse deve ser o melhor trabalho do mundo, falar de como a gente pode escapar de um lugar tão terrível como esse. Os discípulos não têm nenhuma preocupação com esse mundo gentílico, até o dia em que Deus abre seus ouvidos e seus olhos, e lá está Pedro em Roma, onde ele, com esse instinto natural de fugir de Roma, encontra Jesus entrando na cidade, e ele levanta essa famosa pergunta: covardes, por onde vai Jesus? Jesus diz: eu estou indo para Roma para ser crucificado novamente. E imediatamente Pedro entendeu, pelo menos assim conta a história, virou, que ele estava saindo, ele sabia que ele ia ser preso nessa perseguição de Nero, virou, voltou para a cidade, foi preso e foi condenado à morte pela crucificação. E ele decidiu que ele não podia ser comparado a Jesus e foi crucificado cabeça para baixo. Por quê? Por causa de um segundo toque, uma mudança de atitude que a Bíblia chama de olhos abertos, ouvidos abertos, coração compassivo. As perguntas continuam. Lá no versículo 18. Vocês
Tem olhos, não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram. Lembra de quê? Claro, de que Jesus tinha falado que a sua missão ia acabar numa cruz. Se continuar um pouquinho na página seguinte, ele vai agora repetidas vezes, vai falar para os discípulos que ele está indo para a cruz, que ele vai cumprir a sua missão, que foi predita em alguns textos do Antigo Testamento, particularmente Isaías, capítulo 53. E quando ele fala isso, já que essa dificuldade que Pedro tinha, ele diz: Senhor, nós vamos levantar um exército para te proteger. Não vamos permitir que o Senhor seja tratado dessa forma. Nós acreditamos que tu és o Messias. Ele vai declarar isso nos versículos anteriores. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Nós então vamos declarar para todo mundo que tu és o Messias e que o Senhor não somente deve ser protegido, mas que o Senhor deve liderar um grande exército para expulsar esses dominadores romanos de nossa terra. Jesus e Pedro arresta Satanás. O diabo tem tomado conta do seu coração. A revelação, apenas horas antes, aparentemente horas, tu és o Cristo. Horas depois, ele está recebendo uma revelação satânica que ele deve tentar proteger Jesus da sua própria missão. O que foi? Falta de lembrar as palavras de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, que vai ser imolado, que tira o pecado do mundo. Esquecer as palavras de Jesus para Nicodemos, ou talvez que João deveria ter lembrado, tal como a serpente foi elevado naquele poste no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que crê nele tenha vida eterna. Irmãos, o discipulado é problemático. Porque, como já dizemos ontem, sexta-noite, não é ser aluno. Aluno aprende suas lições sem compromisso. Ele aprende, ele responde, ele faz tudo o que ele faz dentro desse contexto. O professor não se preocupa com o aluno. Se ele não quer estudar, deixa ele faltar e falhar. Pega sua nota 4, 3, o que sei o que. Ser discípulo de Jesus é totalmente diferente. É um compromisso em que a gente é amarrado num jugo, segundo Mateus 11, 28 a 30. E o que Jesus passa, o discípulo passa. Se Jesus tem compaixão, o discípulo tem que ter compaixão. Se Jesus tem os olhos abertos para esses campos brancos, para a seara, o discípulo tem que abrir os olhos também. Em outras palavras, o discípulo tem que ser como seu Senhor. O que significa declarar Jesus é meu Senhor, se não é isso? Como que esses discípulos vão mudar? E mudar radicalmente. Você lembra que Pedro,
não somente tentou proteger Jesus da sua própria missão, mas ele também negou a Jesus 3 vezes por causa do medo de uma jovem porteira que deixou ele entrar no pátio de Caifás, lá em Jerusalém, para ver o que aconteceria com Jesus. Ele vai negando. Outra pessoa que estava se esquentando naquela fogueira, mesma coisa. Eu não conheço a Jesus, eu nunca tinha nada com ele, não. Eu juro que eu não tinha nada com ele. Pedro, que ia proteger Jesus, agora precisa de muita proteção. E ele tenta se proteger mentindo. Os irmãos lembram que depois daquela experiência, e lembra que Jesus falou em Lucas 22, que ele oraria para ele, para que sua fé não desfaleça. Que Pedro chora amargamente. Em outras palavras, ele se arrepende profundamente. Mas isso não mudou sua vida. O que mudou sua vida foi no dia de Pentecoste, quando aqueles 11 homens com mais aquele que escolheram, Matias, receberam o enchimento do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o Espírito de Jesus, de modo que a natureza de Jesus agora passa a ser a natureza de Pedro. Pedro levanta-se imediatamente para pregar para milhares de pessoas diante do mesmo povo que crucificou a Jesus dias antes e não tem medo nenhum. Esse é o chamado segundo toque. Os discípulos João e seu irmão, que foi morto, Tiago, como o primeiro mártir entre os discípulos. Por quê? Por causa de sua ousadia. Capítulo 4 de Atos, eles tomaram conta que eles tinham estado com Jesus. Por quê? Porque ele não tinha medo. É realmente impressionante. Marcos, para nós notarmos como funcionaria, esse é chamado segundo toque. Veja lá em Marcos capítulo 8, o milagre parábola da cura de um cego em Betsaída. Versículo 22 a 26. Eles foram para Betsaída, terra de André, de Simão Pedro. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Levantou os olhos e disse: vejo pessoas, parecem árvores, andando. Eu tenho uma certeza, queridos irmãos, que ninguém aqui vai pregar por uma árvore. Mesmo que a árvore se movimente. Porque árvore não precisa de salvação. Não é objeto de compaixão. Ninguém vai chorar se você pega um machado e corta uma árvore. Portanto, essa visão que este cego ganhou de Jesus foi comparável à cegueira dos discípulos. Eles viram muita coisa. Pedro tinha acabado de dizer: Jesus, tu és o Messias. Mas não viram o povo que ia definhar, desfalecer no caminho. Não viram. Estão vendo, queridos irmãos, que o discipulado tem a ver com esse segundo toque que vai acontecer agora. Quando Jesus soube que ele estava vendo homens como árvores, ele tocou os olhos uma segunda vez, que comparável é comparável
ao dia de Pentecostes. E daí, a maravilha, versículo 25, via tudo claramente. Claramente. Eu ouvi Billy Graham pregar pela primeira vez em Londres, em 54. Eu estive estudando em Edimburgo. Um dos nossos companheiros lá. Obrigado. Já tinha água. Um dos nossos companheiros de nossa casa, nossa república em Edimburgo, conseguiu entrada lá em Londres, 1954. Havia muita gente que não conseguia entrar. E nós fomos privilegiados. Abril de 54. Lá estava aquele jovem pregando para 12 mil pessoas. Cada lugar tomado, obviamente, pessoas em pé, lá fora, nem ouvindo. Eu esperava, então, o famoso apelo, porque manchetes em Londres, todos declarando. Na média, 300 pessoas aceitando a Cristo toda noite que Billy Graham estava pregando. Chegou o momento do apelo, a mensagem era bem normal, nada de extraordinário, nada de lágrimas, não vi ninguém chorando por causa de manipulação qualquer. Daí ele ficou assim, com os braços cruzados, aguardando. Ninguém se movimentou. Diz que coisa estranha, ninguém vai se converter hoje. Manchete deve estar mentindo. De repente uma pessoa saiu do seu lugar, foi descendo, eu disse, deve estar indo embora. Quando ele chegou lá embaixo, em frente do palco, via 300 pessoas, mais ou menos se entregando ao Senhor Jesus. Naturalmente, a minha pergunta seria, por que aquele jovem americano na Inglaterra, que tem uma espécie de receio de pensar bem na América, como é que esse povo está se entregando ao Senhor Jesus? Depois de ouvir que Billy Graham, logo depois dele terminar Wheaton College, e começou a pastorear o tabernáculo de Wheaton, que ele se jogou no chão e disse para Deus, claramente, sinceramente, Senhor, se tu não me das almas, deixa-me morrer, eu não quero viver. Logo depois, lá pelas idas de 1948, 49, ele teve aquele campanha evangelística em Los Angeles. Converteu-se uma pessoa como Stuart Hamlin, que era muito famoso cantor, e daí Deus começa a usar esse homem durante toda a sua vida. Irmãos, o que aconteceu para que ele se tivesse uma compaixão pelos perdidos desse jeito, dizer para Deus, me deixe morrer, se eu não puder ser um instrumento nas tuas mãos? Deve ter muita gente que tem falado do mesmo jeito e não tem tido a fama dele. Simplesmente quero falar disso pelo fato que Deus usa as pessoas de acordo com a profundidade desse segundo toque. O enchimento do Espírito Santo. Eu estou lembrando, por exemplo, do Evan Roberts, o grande avivamento de Gales, 1904, 1905, que orava constantemente, Senhor, tinha uns 22 anos por aí. Me quebra, Senhor, me quebra.
Um dia Deus o quebrou e o poder na sua vida foi extraordinário. Aquele avivamento transformou cidades, esvaziou as prisões, as livrarias não tinham mais Bíblias, os policiais cantavam hinos enquanto dirigiam o movimento da tráfico. Todo mundo que passou por aquele avivamento em Gales, a oeste de Londres, ficou atônito ao poder que o Evangelho teve naquele lugar, através de um homem chamado Evan Roberts. E assim tem acontecido em outros avivamentos, a mesma coisa. Um segundo toque. Não é um toque de salvação, é simplesmente um enchimento do Espírito Santo. Portanto, talvez algum dia, Brasília também vai ter evangelistas que vão realmente sacudir essa cidade. Está precisando, sem dúvida alguma. Em que pessoas lá da prisão, recentemente colocados lá, vão se converter. E Deus vai ser reconhecido como que Ele é. O Deus que salva, Deus que transforma vidas e cria discípulos do Senhor Jesus. Vamos orar. Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelos discípulos de Jesus. Gente não diferente de nós, mas que naquele dia de Pentecostes ficaram cheios, transbordando do Espírito Santo. Tropeçaram muito menos, poder aumentou centenas de vezes, e tu usaste eles para fundar a tua igreja, que está agora reunida aqui no Lago Norte, em Brasília. Muito, mas muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.